Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Seadeiros do Bem. Estamos aqui mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu, obra do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje nós estamos estudando o capítulo 7, capítulo que André Luiz intitula Consciência em Desequilíbrio. Esse capítulo é uma continuação direta do capítulo passado, onde nós acompanhamos um evangelho no lar, na casa da nova, né, vamos colocar assim, da nova personagem apresentada para nós nessa obra, que é a Dona Antonina. Nós acompanhamos aí um pouco da sua vida, né, um pouco do seu resgate, das suas provações aqui na Terra. Dona Antonina foi abandonada pelo marido com 4 filhos para cuidar. Um dos filhos faleceu recentemente e o André Luiz e o Hilário estavam ali naquela casa acompanhando, né, esse culto no lar, porque o chefe da expedição, o nosso o bom ministro Clarencio, havia os incumbindo de ficar ali enquanto ele ia até uma outra residência buscar uma outra mãezinha, né, uma outra mãe que, juntamente com a Antonina, farão, né, na verdade, uma visita a uma colônia, né, uma estância que abriga crianças. Então, essas mães, ambas tiveram aí os seus filhos os procedendo, né, na jornada da morte. Elas vão visitá-los durante o sono físico. Então, a espiritualidade, como nós já bem sabemos, né, se utiliza desse nosso momento de desenlace do corpo para conversar conosco, para trocar algumas impressões, para passar para nós alguns conselhos, se forem aí nossos espíritos mentores, espíritos familiares, por vezes eles vêm se encontrar conosco. Nós, como temos estudado, não gravamos com todos os detalhes os nossos sonhos, porque na visão e nos estudos passados aí pelos espíritos amigos que acompanham o André Luiz, a, a resposta para isso é um tanto complexa, porque o nosso corpo espiritual, ele possui uma constituição que é a base da constituição do nosso corpo físico. Nosso corpo espiritual, nosso perispírito, formado aí de uma matéria mais sutil do que a nossa carne, né? Presente em outra dimensão, né? Para não ficar aquela ideia, né, mais infantilizada, vamos dizer assim, de que quando a gente morre, o nosso espírito sai de dentro do nosso corpo, né? Os nossos espíritos estão em outras dimensões, né? Não necessariamente dentro do nosso corpo. Né? O nosso corpo físico, ele é um pedaço dessa soma, um pedaço que compõe a nossa existência, né? O nosso atual momento. O nosso perispírito, que é a base desse corpo, não necessariamente, né, está aí imbuído nele, né? Eu me lembro sempre dos gibis da Turma da Mônica, né? Quem acompanhou aí sabe que nós temos lá o personagem do Penadinho, né? E a Turma da Mônica sempre falou dessa coisa da morte, né? Através do Penadinho ali e da sua turma. Então, sempre que eles tinham que mostrar alguém desencarnando, eles mostravam, né? A pessoa cai e aí o fantasminha saía ali, né? Aquele fantasma. É muito essa ideia do perispírito, né? Sair ali aquele fantasma branco, mais ou menos com as mesmas feições do corpo físico, mas sem uma roupa, né? Sem maiores detalhes. E aqui na obra do André Luiz a gente vai ver que é mais ou menos isso. O grande diferencial é que o nosso corpo verdadeiro é o nosso perispírito, enquanto o nosso corpo de carne é apenas uma veste, né? Então, nós somos a soma dos nossos pensamentos, né? Compartilhados e criados pelo nosso espírito, sentidos no nosso perispírito e transmitidos para cá, para a nossa carne, né? Para o nosso corpo de matéria mais condensada. Isso é importante porque a partir deste capítulo,
em especial, o André Luiz vai começar a narrar para nós mudanças no perispírito das pessoas com as quais eles vão ter um contato. Vocês vão ver que isso é que isso é interessante, no sentido de que o, o, o André Luiz, através das suas obras, ele foca determinados pontos. Nós já vimos ele falar da mudança perispirítica dos espíritos, isso nós já acompanhamos em outras obras, mas aqui ele vai dar como se uma conotação maior, certo? Por que eu falo isso? A gente tem que entender o seguinte, Chico Xavier foi o maior médium em atividade que nós já tivemos no planeta Terra. Nenhum outro médium trabalhou tanto quanto Chico Xavier com a sua mediunidade, certo? Nós temos, de trabalhos do Chico, nós temos quase 80 anos completos, 80 anos consecutivos de trabalho mediúnico, em que o Chico se dedicou ali todos os dias da sua vida aqui na Terra a produzir isso, né? A produzir a sua obra mediúnica com o auxílio dos espíritos. E pode parecer muito para nós, e realmente é muito, é um número muito expressivo, mas em um dos livros de biografia do Chico, eu não vou me lembrar aqui qual, o Chico conta uma parte da sua história em que, em que eles fizeram uma festa, uma comemoração dos 60 anos de mediunidade do Chico. O Chico estava completando ali 60 anos de trabalho junto à mediunidade. Lembrando que o Chico trabalhava, né? Trabalhava, começou a trabalhar aí com a mediunidade a partir dos 17 anos. Foi o primeiro contato que ele teve, né? A primeira psicografia que ele recebeu foi aos 17, e ele começa o seu treinamento para ser médium, né? Dos 17 aos 21, se eu não me engano, são exercícios, ele passa ali muito tempo se exercitando, até que ele conhece o Emmanuel, né? O Chico e o Emmanuel não se conheciam desde sempre, né, nessa encarnação. O Chico vai conhecer o Emmanuel mais ou menos quando ele tem ali uns 21, 22 anos, mas ele já trabalhava mediunicamente desde os 17, que foi quando ele teve aquele primeiro contato, aquele casal de amigos, que eu não vou me lembrar o sobrenome deles aqui agora, o auxiliou, levando para ele as ferramentas, né, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e, vamos dizer assim, o introduzindo ao espiritismo, né. E aí, quando o Chico comemorou esses 60 anos de trabalho na mediunidade, ele conta daquela forma muito muito sábia, né? Tem sempre uma anedota por trás, tem sempre um grande ensinamento, são quase parábolas, né? Esses momentos da vida do Chico. O Chico conta que, após as comemorações, ter recebido aí, né, as congratulações de todos, o pessoal ali na casa dele, no momento quando ele ficou a sós, o Emmanuel lá estava junto dele e ele dialoga com o Emmanuel, né? Vai perguntar assim, nossa, Emmanuel, 60 anos de mediunidade, isso é muito, não é? E aí o Emmanuel para e conversa com ele, fala assim, Chico, realmente, né, é um trabalho esplendoroso, mas, tem sempre um mas, né? O Emmanuel vai continuar falando assim, em conversa com os nossos superiores, né, com os espíritos que coordenam o trabalho do próprio Emmanuel, vamos colocar assim, eu perguntei a eles o que significava, né, esses 60 anos de mediunidade sua, aqui, né, na Terra. E eles me disseram que esses 60 anos são como 6 segundos ante a eternidade. Então, é bom para a gente perceber, né, como é que a espiritualidade trabalha conosco, no sentido de nos apoiar, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que continuar perseverantes nos propósitos dos quais nós nos imbuímos, mas a gente também não pode achar que a gente é assim, nossa, a última Coca-Cola do deserto, até porque tem espíritos que já estão nessa caminhada há muitos milhões de anos. Não vou nem falar algumas dezenas de anos, mas milhões de anos. Basta a gente pensar
que se o nosso planeta, né, o planeta Terra, tem 5,4 bilhões de anos, há 5,4 bilhões de anos, Jesus já era Cristo planetário. Ele já estava há alguns, não sei quantos, né, não sei quanto tempo, imbuído como um espírito crístico, certo? Antes disso, ele já tinha alcançado a pureza espiritual, porque como dizem os bons, né, o negócio da evolução espiritual fica interessante quando a gente se transforma em espírito puro. A gente está achando que o negócio é chegar a espírito puro. Mas como nós aprendemos aqui com o Obreiros da Vida Eterna, né? Nós vamos trabalhar para sempre. Então, se hoje nós estamos trabalhando aqui vinculados aos processos terrenos, nós podemos começar a pensar aí do que é o trabalho para a eternidade, né? Do que é o trabalho dos espíritos que já não têm essa necessidade de vir aqui na Terra, né? Que já não têm as dificuldades que nós temos de aprender alguma coisa ou outra. Espíritos que já ultrapassaram a nossa classe e já estão mais à frente, né? Como se nós estivéssemos aí na alfabetização e esses nossos amigos já estivessem indo para a faculdade, né? E aí a gente vai pensar assim, tem gente que já saiu da faculdade, tem gente que já fez pós-graduação, tem gente que já é mestre, tem gente que já é doutor, tem gente que já é pós-doutor, tem gente que já é PhD, tem gente que já é professor do curso de PhD. Então, a escala de trabalho universal da vida eterna, ela é inimaginável para nós aqui nesse momento, né? Então, percebam que todo esse trabalho que o Chico realizou é maravilhoso, mas as vistas do plano espiritual são 6 segundos. Por quê? Porque eles pensam e observam o tempo dentro da eternidade. Então, dentro disso, isso é muito pouco. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que Chico Xavier foi o médium com a maior obra, né, trazida a nós, mais tempo vinculado aos trabalhos de caridade e mediunidade, esse tempo dele conosco aqui era curto. Era curto para passar tudo o que a espiritualidade desejava passar. Era curto para trazer para nós tudo o que eles necessitavam. Para vocês terem uma ideia, eu tenho que confirmar essa informação certinho e trazer para vocês aqui as fontes, mas algumas pessoas íntimas do Chico já contaram que havia um esboço da continuação de Paulo Estevam, que não vingou, que não pôde ser entregue. Os motivos eu não sei, mas creio eu que por conta de agenda, por conta de, de atritos na agenda do próprio Chico e também na agenda do Emmanuel, né? Para quem já leu aí algumas obras, né? O Emmanuel, ele teve uma época, se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos em que ele se afastou das atividades junto ao Chico e foi ajudar alguns espíritos amigos que estavam desencarnando na Europa. Se eu não me engano, está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Eu não vou me lembrar agora o autor, mas ele era um amigo muito próximo ali do Chico e ele escreveu vários livros falando sobre o Emmanuel, né? Acho que eles deviam ser companheiros de algumas encarnações passadas e ele tinha uma enorme admiração pelo Emmanuel. Então, percebe que o tempo não foi, vamos dizer assim, totalmente aproveitado, né? Por mais brilhante que tenha sido. Eu não estou deixando aqui isso, não, pelo amor de Deus, isso não é nenhuma crítica, viu? Porque o trabalho de Chico Xavier fala por si só, né? Acho que a gente não precisa nem defender e quem somos nós para falar alguma coisa, né? O trabalho fala por si só. Mas é para a gente entender isso, que o tempo dedicado a essas psicografias, o tempo utilizado para receber essas mensagens, ele era um tempo muito, muito curto, muito precioso. Então, e os espíritos dessa classe, eles perdem pouco tempo, porque eles sabem que não volta, nós temos a eternidade pela frente, mas o tempo não volta.
não retroage. Não tem como eu voltar lá atrás e fazer de novo. Então, eles procuram perder o menor tempo possível. Né? Eu gosto de falar isso sempre quando a gente estuda o Evangelho, por exemplo. Quando a gente abre o Evangelho e percebe as anotações dos apóstolos, das memórias que eles tinham, do que eles acompanharam junto com Jesus, nós temos que lembrar assim, é a memória deles, não é o próprio Jesus escrevendo. Porque nós percebemos, lendo o Evangelho, que Jesus ensinava com palavras e ensinava também com silêncio. Então, nenhuma pedra que Jesus moveu ou nenhum passo que ele deu foi em vão. Ele já tinha um plano. Ele já sabia o que ele tinha de fazer. Ele já sabia exatamente onde ele tinha de passar. E ele sabia que ele não tinha tempo. Porque se o Chico teve 60 anos para fazer o seu trabalho aqui de vida pública, né, de messianato público, Jesus teve, ao que os historiadores e os pesquisadores da área vão dizer para nós, Jesus teve 3 anos de atividades. Três anos. É muito pouco. Né, para a tarefa que ele precisava. Ainda assim, com 3 anos, olha só o que Jesus fez. Nós estamos aqui falando dele até hoje. Em 3 anos. Kardec recebeu a codificação espírita e trabalhou na revista espírita durante 10 anos. E nós estamos aqui falando de Kardec até hoje. Então, esses espíritos, quando chegam nesse nível, a gente tem que prestar atenção não só nas palavras deles, mas também nos silêncios. E se ele está focando algo, preste atenção. Preste atenção. Desde a primeira página de Nosso Lar, nós estamos ouvindo André Luiz falar sobre os nossos pensamentos, para nós darmos atenção aos nossos pensamentos. Desde o primeiro capítulo de Nosso Lar, nós estamos ouvindo falar sobre perdão. Desde o primeiro livro, André Luiz salienta conosco a importância da prece. Desde o início. Eles não estão fazendo isso à toa, gente. Não estão fazendo isso à toa. Certo? Então, nesse capítulo, e da agora para frente a gente vai ver isso mais, é como se o André Luiz quisesse assinalar isso, quisesse grifar o nosso texto com um marca-páginas, daquele bem gritante, aquele amarelão bem gritante, eles vão começar a falar para nós do perispírito, das mudanças que o perispírito sofre. Vocês vão ver isso, já viram, né, pela leitura, acentuado nesse capítulo. Agora, atenção, porque essa acentuação vai vir cada vez mais. E ela vai ter importâncias tanto fisionômicas, para demonstrar para nós mudanças de fisionomia, quanto também para mostrar para nós as mudanças pelo qual o próprio espírito passa. Certo? Então, ouviu falar de mudança fisionômica, mudança no perispírito, ó, ativa a antena para captar o que ele está tentando passar aí para a gente. Mas não é ficar só na casca, não é ficar só na impressão física. É tirar o espírito da letra, ou seja, é tirar o espírito dessa casca. Não é descascar a banana, jogar a banana fora e comer a casca. É o contrário. Certo? Então, no capítulo 7, nós vamos continuar acompanhando o final, né, do culto no lar da Dona Antonina. O André Luiz já tinha falado para nós que durante o culto havia uma entidade ali presente, né, uma entidade, um senhor, ele descreve assim, um senhor encostado a um canto da sala, e ele vai colocar aí já de início que depois, né, que eles já não precisavam mais dar assistência ali para a família durante o culto, eles puderam prestar maior atenção nesse senhor que ali estava. Ele vai colocar, né? Agora conseguimos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física. Abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Conservando integrais remanescentes da vida física. Eu falei para vocês, atenção. Que é isso? Remanescentes da vida física. Que é isso? Como é que um espírito pode olhar para outro espírito e falar assim, nossa,
ele traz consigo as marcas de quando ele ainda estava encarnado. Como é que isso funciona? O que André Luiz está querendo dizer aqui para a gente? Eu não sei. Eu li o capítulo e o que eu posso fazer é devagar, né? Pensar sobre. Tentamos debalde uma aproximação. Ele não nos via. Espíritos que não veem outros espíritos. Nós já vimos isso aqui várias vezes, né? Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamos-nos à providência. André Luiz aprendeu isso lá no Libertação. Lembra? Quando eles chegam à cidade espiritual do Gregório, eles têm que fazer esse trabalho, né? O Gúbio vai ensiná-los que eles podem, pela vontade, densificar o seu perispírito para se fazerem invisíveis às entidades que por ali habitam. E aí nós vamos ter o primeiro contato, né, com o senhor aí, Leonardo Pires. E ele vai já de cara se revelar, né? As nossas palavras, o nosso jeito de falar, o nosso vocabulário já nos denuncia. E ele vai perguntando já, são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Oficiais ou praças? Né? A gente aprendeu, né, com a cultura aí do nosso país aí da Segunda Guerra, né, que os soldados que foram para a guerra são os praças, né? Então, dependendo aí da região onde a gente mora, se tiver quartel-general perto, se tiver alguma coisa do exército, né? Se tiver algum oficial aposentado do exército, geralmente a gente chama de praça, né? Ah, ali o pracinha, né? Ah, olha ali o praça. Estar na praça é estar disposto, né? Estar pronto para o combate, né? E ele vai perguntar, são oficiais ou praças? Oficiais, porque já é oficial dentro do exército, ele não foi só mais chamado para a guerra, ou seja, ele tem uma patente, ou ele é praça, né? Ou ele foi convocado ali para aquela batalha, né? Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria nessa questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Isso já mostra que a consciência dele está aí em desequilíbrio. Esse vulcão no centro do crânio, né? Essa sede da nossa consciência, aí sendo localizada fisicamente, né? No meio da nossa cabeça. E aí, o André Luiz vai colocar novamente, assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas, tal como nós, né? A gente muda, a gente vai fazer uma cara ruim porque está sentindo alguma coisa ruim, faz uma cara de nojo, né? Quando a gente está perto de alguma coisa estranha, né? Às vezes a gente nem sabe o que que é, mas só o cheiro já denuncia, a gente já faz uma expressão, né? Ruim, a gente já se utiliza de uma expressão ruim na face, mas isso no corpo físico. Porque no corpo físico eu consigo mentir, certo? No corpo espiritual não tem como. No perispírito não tem como. Eu posso estar, né, pensando a coisa mais triste do mundo, eu posso estar num dos piores momentos da minha vida e eu posso estar sorrindo. Para o espírito, essas aflições são muito mais complicadas de se controlar. Por quê? Porque a matéria do perispírito é ainda mais sutil, é muito mais sutil do que do que a nossa aqui. Aqui no plano da carne, a gente toma um banho, a gente passa um perfume, a gente disfarça. Os espíritos não têm como disfarçar. É por isso que quando me perguntam, você tem medo de morrer? Eu falo, eu não tenho medo não, eu tenho vergonha. Porque quando eu chegar lá, não vai ter como que? Não vai ter como esconder. Nenhum espírito esconde a sua própria natureza. Fica evidente. Não tem como é, é, se refugiar em algo, né? Não tem como a gente fugir para dentro do corpo e colocar uma cara aqui enigmática e ficar por isso mesmo, né? Tanto é que, vocês já perceberam, né? O Clarencio sabe o que o André Luiz está pensando antes mesmo dele falar. Não precisa falar, né? Se eles conseguem observar pensamento, imagina o que mais eles conseguem observar. E aí ele vai contar um pouco, né, da sua história. E isso é interessante, porque ele conversa, o senhor Leonardo aqui nesse primeiro momento, ele vem falar com o André Luiz, tal como os espíritos vêm falar conosco nas reuniões de desobsessão. Eles chegam, quando perdidos no tempo e no espaço,
eles acham que eles estão continuando uma conversa que eles já começaram, né? Ou falam como se já tivessem iniciado a conversa. Você vê que é uma situação o espírito está dementado, né? Ele não sabe onde é que ele está. Ele está perdido, né? Ele está assim abalado psicologicamente. Então, é basicamente o roteiro de muitas das entidades que a gente recebe nas nossas casas espíritas. Alguns vinculados à cena da sua desencarnação, outros a uma cena de perseguição, onde eles estavam procurados antes de adentrar o nosso centro, ou de serem acolhidos por aqueles espíritos que presidem as reuniões mediúnicas. Por vezes, eles começam a lembrar com muita perfeição desse passado, mas não lembram o que eles estavam fazendo antes. Né? Como o próprio Leonardo colocou aqui, ele sabe coisas de 80 anos atrás, mas ele não se lembra. Se perguntasse para ele como foi que você chegou aqui, ele vai dizer que ele não sabia. Não me lembro, estou meio perdido, e ele vai contar um pouco da história dele. Eu vou pular essa parte, porque o Clarencio, mais à frente, vai falar conosco, né? Vai explicar para nós os detalhes, porque o que ele lembra são lapsos, mas a gente já vai colhendo aí informações sobre ele. Primeiro, nós sabemos que ele esteve em algum momento vinculado ao exército, né? Era um homem com um linguajar aí, militar, né? Nós vamos entender que ele trabalhava próximo a um general. O próprio André Luiz já vai dar um spoiler para nós, né? Dizendo que, pela fala dele, ele está vinculado aí, a sua tarefa enquanto militar foi vinculada à Guerra do Paraguai, certo? Durante esse curso, ele conhece a senhora Lola Ibarruri, com quem ele tem um relacionamento amoroso, uma pessoa que ele desprendia ali certo afeto, mas essa Lola, né, o trai com um amigo. E aí, por conta dessa traição, dessa paixão magoada, ele mata o homem com quem ela estava o traindo, ele o envenena, não é? Mesmo ali no campo da batalha, né? Mesmo ali onde, gente, um soldado matar outro é crime de guerra. Hoje no Brasil, isso é crime de guerra e é não, é a única exceção para a pena de morte no Brasil. Se o Brasil, por exemplo, declarar guerra contra outro país e nós estivermos nos defendendo, um soldado brasileiro ataca e mata outro soldado brasileiro, esse soldado pode ser condenado à morte, porque a justiça para eles não é a justiça que se aplica para nós civis, é a justiça militar. E a justiça militar tem essa previsão, né? Crimes de traição, isso pode ser, dependendo do contexto, considerado traição e ele pode ser executado, mesmo hoje, no Brasil, que não tem pena de morte, graças a Deus, né? Nessa época, então, eu nem sei, nem sei como é que deveria ser, mas com certeza, se ele fosse pego ali, se tivessem feito uma investigação, eles teriam descoberto, né? E ele também seria punido dessa mesma maneira. Então, para a gente ver que ele realmente ele estava abalado em todos os sentidos da palavra. Tanto que ele colocou sua própria vida em perigo para satisfazer esse capricho, né? Para matar o homem que estava ali, na sua visão, né, seduzindo a mulher que ele amava. Para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos. Ele é católico, como a maioria, né? Todo não, mas a maioria dos espíritos reencarnados no Brasil nessa época. E admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem que ele assassinou, continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim.
A princípio, procurei o sepulcro na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que asila os despojos e devoro ruas e praças buscando autoridades que me socorram. O céu e o inferno, Código Penal da Vida Futura, Kardec vai explicar a situação do nosso amigo aqui, né? Do nosso amigo Leonardo Pires. Kardec é enfático, né, em colocar que os espíritos, por vezes, conseguem mascarar as suas atividades aqui na Terra, mas quando defrontados pela própria consciência, no pós-morte, né, pós-morte do corpo físico, a sua consciência começa a cobrá-los de forma mais enfática. Então, vocês viram, ele matou o cara, achou que estava tudo certo. Eu fiz justiça. Eu fiz justiça. Né? Esse pensamento medievalístico, né? De se alguém ousar encostar a mão na minha esposa, né? Esse pensamento machista de posse e controle de mulher, né? Ele matou o adversário, seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Né? Ele ainda vai colocar aqui, interessante, né? Ele matou por amor, né? Nessa paixão desvairada, ele matou aquele homem, achou que estava tudo resolvido e continuou vivendo a vida como se não tivesse acontecido nada. Se casou com outra pessoa. O amor dele foi tanto por essa mulher que ele a abandonou e se casou com outra pessoa. Constituiu família, viveu até a velhice, né? Ficou doente e aí, depois da morte, é que o remorso bateu nele com mais força. E aí, ao ponto, né, dele se sentir aí perseguido, quase que numa obsessão por esse homem que ele havia matado. E aí é interessante porque no momento em que ele fala que ele está sendo perseguido, no momento em que ele começa a se lembrar, né, desse inimigo do passado, ele vai dizer, né, que é como se aquele homem estivesse vindo, estivesse o perseguindo, fosse o alcançar. Mas ele já é um espírito. Se ele diz que algum espírito está vindo ao encontro dele, o André Luiz e o Hilário automaticamente só olhariam para o lado e falam, opa, o obsessor dele está aqui, não é? Nós já percebemos que assim eles procedem. Mas ali só estavam os três. Não tinha mais nenhum outro espírito, ou seja, é um espírito que sofre de paranoia. Ele estava paranoico. E isso vem ensinar para nós o quê? Que toda vez que uma pessoa entra nesse estado de paranoia, ela está necessariamente obsediada? Não. Porque nós estamos vendo um espírito que se diz perseguido, está vendo alguém vindo persegui-lo, está vendo alguém que está para agarrá-lo, não tem espírito ali, ou seja, não tem obsessão. Então, não é porque algum parente nosso ou qualquer pessoa que procura o nosso centro espírita diz que está vendo ou ouvindo vozes, vendo pessoas ou ouvindo vozes, isso não quer dizer necessariamente que haja a presença de um espírito. É por isso que a gente tem mediunidade, é por isso que a gente faz trabalho mediúnico com médiums experientes e médiums, né, médiums sérios. Porque o médium é que é essa ferramenta que vai detectar se há espírito ou não. Então não tem como fingir que é médium. Vocês compreendem? Não tem como a gente mentir. A gente nem pode, nem deve mentir que é médium. Porque é nesses momentos em que o médium ele não é testado, é nesses momentos que ele demonstra a força, né, ou demonstra as suas qualidades mediúnicas. Imagina só você, recebe alguém na sua casa espírita, que vai fazer um tratamento ali, que relata para você que está ouvindo vozes, que está vendo alguém que está perseguindo ela. Se a pessoa não é médium e ela dá o parecer dizendo, não, isso é obsessão, nós temos que tratar. E essa pessoa não está obsediada, na verdade, ela está tendo problemas de ordem fisiológica, o cérebro dela não está funcionando tal como deveria, e por isso ela ouve as vozes, e por isso ela se sente aí perseguida por alguém que não existe. Imagina se o médium que diz ser médium, ou se o médium não está ali calibrado perfeitamente, imagina se ele vai ali e atesta que não, isso é um caso de obsessão.
Não é para ser tratado na casa espírita, é para ser tratado aonde? Com um psiquiatra. Em um repouso, em um retiro psiquiátrico. É ali que a pessoa tem que ir. Para a gente, como espírita, também desmistificar essa coisa de, nossa, fulano está obsediado. Tudo é obsessão. Você conversa com os espíritas hoje, tudo é obsessão. Nossa, tudo é obsessão. Amigo, tem coisas que acontecem que não dependem necessariamente do espírito. Muitas vezes é coisa do próprio corpo físico. É normal que isso aconteça. É natural. Por quê? Porque o nosso corpo, como nós dissemos aqui no início, ele é somático. Uma parte é o espírito, outra parte é o perispírito e outra parte é o corpo físico. Ou seja, esses três compõem um só. É a soma dos três, é a soma das partes que constitui esse todo que nós somos por enquanto. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ter perispírito e espírito. Né? Mas, por enquanto, se der problema em qualquer um dos três, se der um problema no perispírito, o espírito sente, o corpo físico também. Se der problema no espírito, o perispírito sente, o corpo físico também. Se der problema no corpo físico, o perispírito sente, o espírito sente também. Procura perder um braço para você ver. Não procura, não, tô brincando. Mas perde um braço para você ver. Seu espírito vai sentir. Sente de uma forma, né? O pessoal da medicina que está aqui conosco, a Gislane, né? Os pacientes têm a chamada dor fantasma, né? Nossa, eu tô com uma coceira. O paciente não tem o braço, perdeu o braço no acidente, alguma coisa. Nossa, eu tô sentindo uma coceira aonde estava o braço que eu perdi, né? Nossa, estou sentindo uma coceira no meu dedinho mindinho do pé que eu tive que amputar. Isso é o quê? Isso é restante de atividade neuronal. Porque os nossos neurônios ainda não se desligaram dessa parte. Se a gente for ampliar, isso é o quê? Isso é o seu perispírito ainda sentindo, né? A ligação perispirítica ainda fazendo efeito no corpo físico. Mas hoje a ciência já explica isso, né? É um restante de atividade neuronal que a gente tem. O caminho dos neurônios ainda não fechou ali. Tirou, mas o neurônio ainda não sabe. Então, continuando, o André Luiz vai procurar acalmá-lo, nós vamos ver aqui, novamente, né, outro atendimento à entidade, né, necessitada aí, mesma prática que a gente tem nas nossas casas espíritas. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado do caminho da vida? Sua dor não é única. Você não é o único que sofre. Primeira coisa. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. A lágrima de desesperação desajudam a alma. Chorar é bom, mas cuidado com as lágrimas que você está vertendo, hein? Se for de desespero, não é bom. Isso vai prejudicar. A que novo generalismo se refere? E aí que o André Luiz vai usar, né? Tentar tirar ele dessa, desse foco preso aí, vamos colocar assim, nessa monoideia na que ele estava. Recordo-me com precisão. A proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? O marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, aquele cão infiel. Esteves é o rapaz que ele assassinou, né? Não posso continuar. Lá vem ele de novo, a crescer dentro de mim. Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. Sim, sim, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado, tem pedido a Jesus amparo e assistência, e aí nós vamos entender por que é que o André Luiz e o Clarencio chegaram aí. E ele vai dizer, né, que alguns dias ele foi à igreja, ele tanto pediu, tanto orou, que, do nada, o marechal ao qual ele servia, né, o senhor aí, Guilherme Xavier de Souza, apareceu para ele, e ele ainda vai falar, né, me apareceu de súbito, estava mais moço, e incompreensivelmente refeito, ele não entendeu. Olha só, é um espírito que não consegue verificar se outros são como ele. Não é que ele não consegue enxergar o André Luiz e o Hilário.
Olha só que interessante. Ele não conseguia entender o que são outros espíritos. Porque a condição dele era tão difícil, tão lastimável, que vendo o Marechal ali, ao qual ele servia, que era amigo dele, ele não entendeu. Ele sabe que ele está desencarnado. Vocês viram? Eu voltei para os meus restos, tentei ali, né, reavivar meu corpo para me esconder dentro dele, mas ele não entendia. Nossa, ele apareceu para mim refeito. Como é que é isso, né? Como que ele pôde aparecer para mim assim, do nada, mais jovem? Não estou entendendo isso. Por quê? Porque ele sofria dessas alucinações, porque ele ainda via esses teves, né? Essa pessoa que ele matou, ele via com clareza na sua própria consciência. E como a consciência é a sede do espírito, né? É onde o espírito se manifesta, é onde o espírito vem conversar conosco, e principalmente é onde Deus escreveu a sua lei em nós, não é? Por isso a consciência dele estava chamando tanto a atenção dele. Ele não sabia distinguir o que era real do que era irreal. Ele estava louco, né? Nas palavras aí que o André Luiz usa, né? Não são utilizadas mais hoje. E aí ele vai explicar, né? Roguei-lhe proteção ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. Mas até agora não tive o menor sinal de renovação do meu caminho. Ele não tinha entendido também que a chegada do André Luiz e do Clarencio era o atendimento às suas preces. Olha só, refratou a prece, né? Fez a prece para o Marechal apareceu, e agora quem era que ia resolver o problema? Quem é que assumiria ali o trabalho, né? O problema não, o trabalho, a equipe do próprio Clarencio. Esse primeiro atendimento com o André Luiz já é um sinal de socorro divino. Olha só que interessante. E ele não conseguia entender isso. Nesse meio tempo, o Clarencio chega, né, à casa, trazendo a outra companheira que eles vão levar na excursão que eles vão fazer até ali, porque eles foram buscar a Antonina, né? A Antonina já estava indo dormir, ele só estava esperando o sono ficar mais forte, né, para ela se desvencilhar do corpo e poder segui-los, né? O Clarencio chega e, num piscar de olhos, o Clarencio já entende tudo o que está acontecendo ali, e aí o Clarencio começa a trabalhar. Importante para nós, enquanto trabalhadores do movimento espírita, ó, perceber como é que esses espíritos da estirpe do Clarencio trabalham, porque o que ele vai fazer aqui é o quê? Atendimento fraterno. O Clarencio vai usar a mesma técnica, né, do André Luiz e do Hilário, vai condensar o seu perispírito para poder ser visto pelo Leonardo aí, esse espírito dementado, e eles vão conversar, né? O Clarencio já, só de afagar né, os cabelos dele, já vai dizer, olha, permanece dementado, a mente dele fixou-se em recordações que o obcecam, ou seja, ele está se auto-obsediando. Que procura, meu irmão, venho suplicar socorro de Antonina, minha neta. Ah, eles são parentes. É a única pessoa na família que lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo no coração. Por que a gente faz prece para os desencarnados? Porque os desencarnados gostam de ser lembrados. Eles gostam de ser lembrados. Né? Dia de finados é um dia de alegria no plano espiritual. Quando a gente lembra deles, o quê? Sem o pesar, né? Sem aquela desesperação, sem que nós transformemos esse momento em um fardo a mais para eles carregarem. Então, fazer uma prece para, né, os nossos familiares que já nos precederam aí no túmulo é uma forma de agradá-los. É uma forma de levar para eles um, um, uma energia para continuar, né? Uma energia a gente não pode saber ao certo, né? Porque nós não estamos lá e também nós não conservamos as memórias de quando nós os encontramos, né? Mas se eles estão em recuperação, isso ajuda na recuperação deles. Se eles são trabalhadores do plano espiritual, isso os ajuda da mesma forma. Quem é que não gosta de receber, né, uma mensagem de carinho? Quem é que não gosta de ser agraciado com
uma boa lembrança, né? Ou um bom parecer que alguém tenha da gente, né? Rezar pelos desencarnados, gente, em qualquer situação. Em qualquer, não interessa como a pessoa desencarnou, de que jeito, quem ela foi na vida, né? Isso não importa. Ah, mas ele não acreditava em Deus, não, Marcos. Então eu acho que orar para ele não adianta. Não importa. Se ele não acreditava em Deus, em vida espiritual, ele está acreditando agora. Tanto é que ele está vivendo ela, né? Ah, Marcos, mas eu acho que esse meu familiar ou essa pessoa que eu gosto aqui, eu acho que ele é daqueles assim, ele desencarnou e está dormindo lá no plano espiritual, do tanto que ele era cético. As nossas preces chegam até ele, gente. Por quê? Porque foram feitas para eles, né? A cada um segundo as suas obras. Ou seja, a cada um segundo aquilo que merece, aquilo que recebe dos outros, né? Aquilo que cultivou dos outros. Ele cultivou amor no coração da Antonina, ele recebia agora as preces dela. Esse amor não pode ir para os outros, esse amor é seu. Isso é da lei. Ninguém pode tomar a prece que era para você. É seu. Ninguém toma. É seu. E aí, com os seus poderes, né, magnéticos, o Clarencio vai contar para nós toda a história do senhor, né, Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos, quando o jovem foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai, ou seja, durante a Guerra do Paraguai. Podemos conhecer do delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. E ele vai contar, né, que nesse domingo, após ser celebrada a missa, ele esperou muito, esqueci agora a palavra, mas ele planejou isso tudo com muita antecedência, ele esperou a vinda do Esteves, conversou com ele, não é? José Esteves, inclusive, o Clarencio vai revelar todo o nome aqui desse antagonista da história do Leonardo, e eles estavam ali, os dois, vinculados ao Exército Brasileiro. O Esteves, a gente sabe que ele era enfermeiro, né? Ali a serviço do Exército, para mim não ficou claro a posição do, do, do Leonardo aqui, mas eu também acho que ele era enfermeiro, ambos, né? Enfermeiros aí. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada, a Lola, né? E Bárbara, que ele cita, para com o Patrício, que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Ele pegou os dois, né? O André Luiz é muito polido, né? Não dá para saber o que ele observou ali, que ele levou ele até essas suspeitas, mas cena de novela, né, gente? Ele chegou mais cedo em casa e pegou aí a amada nos braços desse companheiro. Não falou nada, ele ainda comenta, né, que a vontade dele era de, sacando um punhal, matá-lo ali mesmo, mas ele deixa passar, conversa com a mulher, fala para ela, né, que ele descobriu tudo. Ela tenta colocar uns panos quentes, o outro, o Esteves, foge, né, ele está a trabalho, ele vai para outra cidade, e como ele ia para essa mesma cidade, né, para Piraju, ali ele planeja tudo, bem frio, bem calculista. Percebam que ele, né, até envolveu o outro na sua lábia, mesmo o odiando. Ou seja, é uma mente, né, muito traquinas aí a desse seu Leonardo, né? Então, sangue frio mesmo. Para envenenar uma pessoa, então, Deus me livre. Um médico argentino é chamado para verificar, porque após o envenenamento, né? Contudo, as autoridades julgam um silêncio mais acertado. Estava todo mundo ali naquele clima de guerra, né? Eles estavam partindo para Assunção para tomar a capital paraguaia, né? Então era melhor esquecer isso, né? Bota o pano quente ali, bola que segue. O nosso objetivo aqui é a guerra, deixa isso para lá, né? Ele prossegue, né? Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, de regresso ao Brasil, desinteressa-se por ela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Fez tudo isso por conta desse orgulho ferido, né? Ele em si, olha só, na sua defesa, ele diz que
ele fez isso porque ele a amava. Não, porque eu a amava e ele tomou a de mim, não é? Mas essa linha aqui já demonstra para nós o quê? Ele fez isso por puro capricho, por puro orgulho. Não fez por amor. Tanto é que ele se desinteressou dela, casou com outra pessoa, teve filhos, constituiu família com outra pessoa. Se desiludiu, né? Largou para lá. O André Luiz não traz maiores informações, mas ao que isso aqui nos apresenta, foi só por orgulho ferido mesmo. Não foi por amor. Ninguém mata outra pessoa por amor, gente. Né? Ah, eu matei por amor. Não, você matou por orgulho. É diferente, porque você é orgulhoso. É por isso que a gente combate o orgulho dentro da gente, porque se deixar, a gente mata. Né? Não, não, não vamos nos testar, não. Desencarna, todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. Ele teve uma vida plena. Casou, teve filhos, né? Teve netos. Ele conheceu a própria neta, olha aí. Ele ia atrás da Antonina por ela ser a neta dele. Não se lembra de nada disso. Ele está preso nisso. Lembra que no episódio, no capítulo passado, a definição da própria Antonina é muito boa, né? Quem não perdoa está o quê? Está retardado, está parado nesse ponto em que ele não consegue perdoar. Nesse ponto aqui, o senhor Leonardo está parado nesse fato da vida dele, parado no sentido de estagnado. Ele não consegue se perdoar e por isso ele fica ali preso. Tanto é que ele esquece todo o restante da vida dele. Ele não lembra de mais nenhum filho. Ele não fala que ele procurou os outros filhos, não fala que ele procurou os outros netos. Ele fala da ligação que ele tem com a Antonina porque ela se lembra dele na prece. Prece é evocação. Então ele estava ali por quê? Porque ele foi evocado, ele nem sabia como é que ele chegou ali naquela casa. Olha só que interessante. Ele foi ali evocado, ele sentiu ela falando dele, né? A percepção espiritual dele o levou a estar ali. Por quê? Porque ela fazia uma evocação ao seu nome durante as suas preces. É por isso que ele estava ali na casa dela. Ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou. O inimigo dele já reencarnou. Por isso que ele não está ali obsediando ele. Ou porque ele é um espírito mais adiantado, né? E deixou isso para lá. Perdoou, seguiu em frente. Mas o José Esteves já reencarnou. Demora-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Ele assassinou alguém, é natural que a consciência dele o cobre. Por quê? Porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. A lei de Deus o quê, Marcos? Os 10 mandamentos? Onde está escrito não matarás? Essa é só uma verbalização, uma materialização da lei divina. Não quer dizer que seja integralmente a lei divina. Né? Por quê? Porque Deus é imaterial. O Espírito é imaterial. Se Deus é imaterial, Deus não fala. Deus não tem boca. Deus não tem mão. Deus não tem corpo. Ele é imaterial. Certo? Como é que ele conversa conosco? Através de outras pessoas. Por isso nós temos que estar em sintonia, para nós podermos o quê? Auxiliar. Porque às vezes nós somos Deus chegando na vida de outra pessoa. Seja com a conversa, seja com um oferecimento de algo, um ouvido, né, um colo, uma palavra amiga, né, uma reanimação, porque tudo que está no caminho do bem, isso sim, é a lei divina. Agora, tudo que vai ao contrário, ou seja, o mal, o homicídio, nesse caso, né, a tirania, o egoísmo, o orgulho, isso vai contra a lei divina. Nesses momentos, Deus não conversa conosco e não se utiliza dos outros para conversar conosco. Você pode estar munido de toda a verdade possível. Se você usa essa verdade para machucar alguém,
Deus não vai estar com você, você pode ter certeza. Você está certo, mas você não tem razão. É diferente, né? É diferente. Semana passada, finalmente, né, assistimos aqui o filme o Dois Papas, né, da Netflix, e tem, e tem uma cena maravilhosa, né, da conversa ali entre os dois papas, em que um deles vai dizer para o outro, né, a verdade, como instrumento de libertação, ela vai ser sempre necessária, mas a verdade, ela só liberta quando a gente utiliza ela com amor. Porque se eu usar a verdade para macetar os outros, não adianta, né? Você tá certo, mas você não tem razão, né? Então é isso sobre esse capítulo, né? O próprio André Luiz vai terminar o capítulo dizendo que nesse momento a Antonina já surgia ali perto deles, né? Vindo ao encontro deles para essa excursão que eles vão fazer, mas que é assunto para um outro capítulo que nós vamos ver na próxima semana, né? O capítulo 8, Deliciosa Excursão. Tá certo? Gente, eu sugiro a vocês que acompanham aqui o nosso estudo, né? Estão acompanhando conosco aqui no YouTube, na leitura desse livro, utilizar-se aí da contracapa do livro, se você é mais desapegado, né? Porque eu sou bem apegado, eu não rabisco o livro, mas a usar aí a contracapa do seu livro, vocês podem ver que todo livro que a gente compra, ele tem uma contracapa no início ou no final dele, vocês vão ver que tem uma página em branco. Às vezes os editores colocam essa página em branco para a gente fazer anotação. Eu sugiro a vocês utilizarem essas folhas, ou se você tem um apego aí ainda, né, às coisas desse mundo, busque um caderno ou uma folha para você deixar junto aí do seu livro. Por quê? Porque a partir de agora, não a partir do próximo capítulo, mas a partir da construção que nós vamos fazendo aqui das personagens desse livro, elas vão ser muitas e elas estão entrelaçadas. Então eu sugiro a vocês que anotem, comecem a anotar, né? Os vínculos que eles têm, colocar lá assim, ó, conhecemos Antonina, né? Antonina, mãe de 4 crianças, uma desencarnada. E coloca informações, faz uma ficha dos personagens, mais ou menos. Volta lá na casa da Evelina, né? Anota lá, Evelina, que é filha do Amaro com a Odila. Odila já está desencarnada. A atual esposa do Amaro é a Zulmira. Ou seja, Zulmira é a madrasta da Evelina. Evelina que fez a prece, que deu início a todos os trabalhos que nós estamos acompanhando aqui nesse livro. Ou seja, a Evelina é a personagem central dessa história. Tudo está girando em torno da prece que uma pessoa movimentou, né? E aí vocês vão fazendo as ligações. A Zulmira, nesse momento, odeia a Odila. A Odila, nesse momento, odeia a Zulmira. Por quê? Porque a Zulmira tomou o lugar dela dentro de casa. Vai colocando lá essas para a gente lembrar, assim, para ficar mais fácil. Porque se a gente tiver que voltar para buscar alguma memória, aí você não tem que ficar lendo o capítulo. Até você, tá, agora eu lembrei. Sabe quando a novela, a gente não acompanha a novela todo dia? Aí você fica assim, e esse personagem aí, quem que é esse? Esse aí é filho da fulana. E o que a fulana tem a ver com o ciclano? Ela foi aquela que fez tal coisa para ele assim, assim, assado. Então, para a gente ir montando essa linha de raciocínio, por quê? Porque essas personagens vão se entrelaçar e nós vamos descobrir um mundo de coisas antes da prece da própria Evelina ser atendida. Tá certo? Então fica a minha dica aí. Busque um caderno, né? Um caderno de estudos. Tem muita gente que gosta, né, de anotar coisas sobre o capítulo, anotar ali, fazer deixar grafado alguma das suas considerações, né? Qualquer coisa. A gente não gosta de partilhar com os outros, né? Não vai deixar um comentário aqui no vídeo, mas vai anotar aí no seu livro, anotar no papel, para deixar junto, né? Como material de estudo mesmo, como material de apoio do estudo. Tá certo? Fica aí a minha dica, eu vou falar dela novamente mais à frente, principalmente quando nós vamos tratar da história do Sr. Leonardo, vocês vão perceber aí a necessidade disso. Mas, por enquanto, nós vamos acompanhar no próximo capítulo essa ida dessas mães que perderam seus filhos prematuramente, né? E
vão aí visitá-los em uma instância no plano espiritual reservada às crianças, certo? Então, semana que vem nós estaremos aqui novamente, continuando os nossos estudos, dessa vez no capítulo 8, Deliciosa Excursão. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Nós pedimos sempre, né, para deixar aí o gostei no vídeo e um comentário, se você o tiver, se não, para compartilhar esse vídeo aí com alguém que você sabe que vai gostar, em algum grupo de estudos. Nós postamos os vídeos aqui todas as sextas-feiras e vamos aí até o final, né, até o último capítulo, capítulo, se eu não me engano, capítulo 40 ou 41 desse livro aqui, abordando toda a obra, se Deus quiser. Um abraço para todos, fiquem em paz e até a próxima semana.